Hoje, em nossa aula de Geografia, vamos falar sobre a urbano-industrialização e as transformações do espaço brasileiro. Vamos lá? O desenvolvimento industrial contribuiu para o crescimento das cidades. Com a diminuição da zona rural, a zona urbana apresentou elevado crescimento, colaborando para a ocorrência de profundas transformações no espaço geográfico. Com o crescimento das cidades, é necessária toda uma infraestrutura de políticas públicas voltadas para as necessidades básicas das populações, como, por exemplo, educação e saúde, transportes com ônibus ou metrô, saneamento básico, a rede de esgoto, energia e água encanada, além de emprego para as pessoas que estão na faixa do mercado de trabalho. O critério das faixas etárias da população ativa e inativa, utilizado e adotado atualmente pelo IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, a população se divide em adultos, que são de 15 a 65 anos e estão aptos ao mercado de trabalho, empregadas ou não. Os jovens de 0 a 14 anos e idosos acima de 65 anos, pessoas consideradas fora do mercado de trabalho. A dinâmica demográfica brasileira ilustra o acelerado crescimento ocorrido a partir de 1940, sendo esse processo contínuo até 1960, quando o crescimento atingiu o ápice, e a partir dessa década começaram a declinar e continuam em queda nos dias atuais. Outra questão é o envelhecimento da população, aumento da expectativa de vida nos países emergentes como no Brasil, levando ao aumento considerável da quantidade de idosos na sociedade, obrigando o governo desses países a investir um volume maior de recursos no sistema de previdência. Se, por um lado, a elevação da expectativa de vida prolongou o tempo de recebimento dos benefícios da aposentadoria, por outro lado, a redução da fecundidade provocará a médio e longo prazo a diminuição do número de contribuintes ao sistema previdenciário, gerando um déficit na previdência, que talvez leve à extinção desse sistema. Agora, vamos realizar alguns exercícios. Exercício número 1. O Brasil em 2020 será, é claro, um Brasil diferente sobre vários aspectos. A maior parte deles imprevisível. Uma década é um período longo o suficiente para derrubar certezas absolutas. Ninguém prediz uma Revolução Francesa, uma queda do Muro de Berlim ou um ataque às Torres Gêmeas de Nova York. Mas é também um período de maturação dos grandes fenômenos incipientes. 10 anos antes da popularização da internet, já era possível imaginar como ela mudaria o mundo. Da mesma forma, fenômenos detectáveis hoje terão seus efeitos mais fortes a partir de 2020. Veja esse gráfico, onde consta: éramos 6, seremos 3. A fecundidade da mulher brasileira despencou. Em 1960, como você pode observar, a mulher brasileira tinha em média 6 filhos. Em 1980, ela passou a média de 4 filhos. Em 2000, passou a ter 2 filhos. E em 2020, a média será 1,5. Ou seja, a fecundidade realmente da mulher brasileira está despencando. Com base no enunciado, observe as afirmações abaixo, assinalando V verdadeiro ou F falso. Questão 1. A diminuição da fecundidade no Brasil deve-se às transformações econômicas e sociais que se acentuaram na primeira metade do século XX devido à intensa necessidade de mão de obra no campo, inclusive de mulheres, fato este que levou o país ao patamar de agrário exportador. Questão 2.
Devido à mudança do papel social da mulher do século XX, ela deixa de viver exclusivamente no núcleo familiar, ingressando no mercado de trabalho e passando a ter acesso ao planejamento familiar e a métodos contraceptivos. Esses aspectos conjugados explicam a diminuição vertiginosa das taxas de fecundidade no Brasil. Questão 3. As quedas nas taxas de natalidade de um país levam, ao longo do tempo, ao envelhecimento da população, realidade da maioria dos países desenvolvidos. Nesse sentido, verifica-se uma forte tendência a um mercado de trabalho menos competitivo e exigente, demandando menos custos do Estado com os aspectos sociais. Dessa forma, a sequência correta de cima para baixo é: alternativa A, todas as questões verdadeiras; alternativa B, somente a primeira falsa e as outras verdadeiras; alternativa C, as duas primeiras verdadeiras e a última falsa; alternativa D, a primeira falsa, a segunda verdadeira e a terceira falsa; alternativa E, a primeira verdadeira, a segunda falsa e a última verdadeira. A alternativa correta é a letra D. A primeira questão é falsa, a segunda questão é a verdadeira e a última também é falsa. Então, observamos que apenas a questão 2 é a verdadeira, onde falamos na mudança do papel social da mulher, onde ela sai do lar e vai também trabalhar fora do lar, tendo acesso ao planejamento familiar. Esses aspectos juntos, eles são responsáveis pela queda da fecundidade da mulher brasileira atualmente. Exercício número 2. A intensa e acelerada urbanização brasileira resultou em sérios problemas sociais urbanos, entre os quais podemos destacar: alternativa A, falta de infraestrutura, limitações das liberdades individuais e altas condições de vida nos centros urbanos; alternativa B, aumento do número de favelas e cortiços, falta de infraestrutura e todas as formas de violência; alternativa C, conflitos e violência urbana, luta pela posse da terra e acentuado êxodo rural; alternativa D, acentuado êxodo rural, mudanças no destino das correntes migratórias e aumento no número de favelas e cortiços; alternativa E, luta pela posse da terra, falta de infraestrutura e altas condições de vida nos centros urbanos. A alternativa correta é a letra B, aumento no número de favelas e cortiços, falta de infraestrutura e todas as formas de violência. Lembre-se, o desenvolvimento industrial contribuiu para o crescimento das cidades, fazendo com que houvesse uma diminuição da zona rural, que resultou em elevado crescimento da zona urbana, gerando profundas transformações no espaço geográfico. Até nossa próxima aula e obrigada!